Seja bem-vinda à aula 7 da matéria Profissão Mãe. É uma alegria estarmos juntas nessa jornada. Mas antes de começar, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula, por essa oportunidade de estarmos juntas aqui aprendendo de Ti. Abre o nosso entendimento, nos ajuda a nos concentrar, estando em casa, Senhor. Que esse tempo possa ser precioso. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Ouça comigo esse áudio. Cara, perdi minha esposa. Perdeu sua esposa? O que você quer dizer com isso? Perdi minha esposa pro nosso bebê. Como assim, cara? Somos casados há uns 3 anos. No início nosso casamento era muito bom, mas muito bom mesmo. Nós dois queríamos muito um filho e concordamos. Cara, perdi minha esposa. Perdeu sua esposa? O que você quer dizer com isso? Perdi minha esposa pro nosso bebê. Como assim, cara? Somos casados há uns 3 anos. No início nosso casamento era muito bom, mas muito bom mesmo. Nós dois queríamos muito um filho e concordamos em tentar. Mas se eu soubesse que a chegada do bebê ia acabar com o nosso casamento, nunca teria concordado. Como assim? O bebê acabou com seu casamento? Não existe mais casamento. A vida dela se concentra apenas no bebê. E minha vida está focada somente no bebê também. É como se nós dois tivéssemos deixado de existir. Parece que quando nós... Não existe mais casamento. A vida dela se concentra apenas no bebê. E minha vida também está focada somente no bebê. É como se nós dois tivéssemos deixado de existir. Não existe mais casamento. A vida dela se concentra apenas no bebê. E minha vida também está focada somente nele. É como se nós dois tivéssemos deixado de existir. Parece que quando nos tornamos pais, perdemos a nossa identidade como marido e mulher. Aí, fechou. Isso é muito bom, Denis. Que ficavam à altura das crianças, antes de ter criança você já teve que tirar. E muitas outras mudanças, claro, isso são mudanças físicas, mas muita coisa mudou no seu casamento. Responsabilidades. Agora, você lembra quando você começou a namorar com seu esposo? Você lembra das qualidades que ele tinha? Essas qualidades ainda existem. Estão lá, escondidas em algum lugar, debaixo das responsabilidades, dos compromissos e de tantas outras atribuições que ele tem para fazer. Elas estão lá, ele continua sendo o mesmo. Trabalho, preocupações. Então, se o seu marido não é tão romântico assim como na época do namoro, é porque agora ele tem outras obrigações, além de te conquistar. E agora, ele precisa prover e proteger para você e para sua família. Então, uma tarefinha rápida agora, você pega um papelzinho, sua apostila, um outro papel anexo, você vai pensar comigo uma qualidade do seu esposo, uma qualidade de caráter, algo que você admira nele, e escreve rapidamente. Esse é o primeiro item da lista que você tem que escrever e desenvolver e colocar todas as qualidades que você enxerga nele. Tudo de bom que você vê no seu esposo, você precisa deixar em um lugar acessível, para que sempre que você precise consultar e se lembrar, seja fácil acesso de você pegar e poder olhar e revisar quem ele é. Eu tenho certeza que você é uma mulher inteligente e que você escolheu esse homem com um propósito. Ele tem qualidades, você sabe todas as qualidades e você não pode se esquecer delas. Por mais que hoje ele possa estar mais parecido com um ogro do que um príncipe, ele continua sendo o príncipe que você conheceu. Todas nós queremos ser uma boa mãe e uma boa esposa, mas às vezes a gente não consegue conciliar esses dois papéis. E por isso a gente se sente frustrada. Eu sei, não é fácil. Mas a boa notícia é que é possível você conciliar ser mãe e uma boa esposa. Mães com filhos pequenos costumam se sentir sobrecarregadas, pouco amadas. Elas não se sentem desejadas pelo marido. É muito comum achar
que ela perdeu a capacidade até de atrair o esposo. Ou então ela vive em um dilema parecido com esse aqui, preste atenção. Meu marido não entende porque eu me sinto tão cansada. Ele reclama porque eu deixei de fazer a comida preferida dele. Eu passo o dia inteiro lidando com fralda suja, cuidando de uma criança que precisa de mim para tudo, e ele ainda reclama porque eu não faço mais a comida preferida dele. Não acredito nisso. Já o marido, ele se sente negligenciado pela esposa, como se ela tivesse deixado de gostar dele, deixado de valorizar o seu esposo, diminuído o interesse por ele. Por isso eles pensam, ela nunca tem tempo para mim, mesmo quando eu convido ela para sair, ela fica com medo de deixar a criança com outra pessoa. Quando eu quero assistir um filme, ela sempre diz que está cansada, ou quando ela aceita, normalmente ela dorme. As coisas não são mais como antes. Difícil, né? Os dois lados têm a sua posição, é como se sentem, é como pensam. Não podemos, meninas, mulheres, deixar que as nossas crianças determinem o sucesso ou o fracasso do nosso casamento. Uma criança, ela não pode ser responsabilizada por isso. Alguns casais passam tanto tempo sendo bons pais e percebem depois que acabaram permitindo que a própria relação se perdesse, se deteriorasse. Isso é muito complicado, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. O pai e a mãe se dedicam, mas a gente esquece que antes de sermos pais, nós somos esposas. Antes de sermos mães, nós somos esposas. E isso foi algo que Deus nos deu e nós precisamos cuidar e zelar. E eu entendo o processo de mudança, como eu falei no início, mas a gente consegue, eu vou já no decorrer da aula explicar como e coisas práticas que a gente pode fazer. Então, a perda dessa intimidade do casal, ela é um processo gradual provocado por tempo de qualidade, pela falta de tempo de qualidade, pela falta de demonstração de amor e pela comunicação. São 3 coisas que minam, que podem acabar, fazer o casamento se desgastar. Falta de tempo de qualidade, falta de demonstração de amor e falta de comunicação. São 3 coisas importantes que minam o nosso relacionamento, que faz com que acabe aos poucos o nosso relacionamento. São essas 3 coisas. E para reconstruir a intimidade, 3 ingredientes são essenciais. Vou dar a dica para você, anote aí. Número 1, limpar a ficha, ou seja, identificar e reconhecer. No fundo, apesar de todo o seu cansaço, de você saber as suas atribuições de mãe, saber as suas responsabilidades, e cozinha, e cuida de menino, e dá banho, e troca fralda, e faz atividade, e se preocupa com o desenvolvimento, são tantas atribuições, mas no fundo a gente sabe que a gente está um pouquinho em falta com o marido. Não sabe? Você não sente? Seu marido ficou de lado? Identificar e reconhecer a sua participação negativa. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa quebrar um pouquinho, ou talvez muito, do nosso orgulho, porque nos sentimos cheias de razão, sem assistência, sem apoio, sem ajuda. Ainda vou ter que reconhecer, ainda vou ter que pedir perdão. Então o passo número 1 é limpar a ficha. E olha, se você tem alguma mágoa, ou se você está ressentida com seu esposo, chateada por qualquer motivo, o Senhor disse que nós devemos perdoar. Se Deus consegue perdoar a gente por coisas muito maiores e piores, por que nós nos consideramos melhor e não perdoamos? Há algo muito importante que deve acompanhar a decisão de perdoar. É preciso abrir mão da mágoa. Já imaginou se mesmo depois da morte do Senhor Jesus, Deus ainda se mostrasse magoado e amargurado com a gente? Isso, sem dúvida, iria impedir um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. O mesmo acontece no nosso casamento. Então, abrir mão de mágoa e perdoar.
Você não vai perdoar porque a outra pessoa merece. Você vai perdoar porque Deus manda. E você ama a Deus. E você foi perdoada por Deus. E isso, ainda que você não entenda, num primeiro momento você esteja um pouco resistente, isso vai te trazer uma leveza, uma paz no seu dia, porque você simplesmente ignorou a ofensa, como a Bíblia fala que o sábio ele ignora a ofensa, e você conseguiu, com um ato de maturidade, perdoar e se livrar, abrir mão dessa mágoa. A melhor maneira de praticar isso é fazer o que tem que ser feito independente das minhas emoções. Lembra desse princípio? Fazer o que tem que ser feito independente das minhas emoções. Então vão ter muitos momentos em que você vai se sentir emocionalmente, o que o teu sentimento manda é uma coisa, mas você vai precisar decidir fazer o que é certo, independente do que as suas emoções estão mandando você fazer. Isso vai ser melhor para você, para sua família, e você vai colher frutos de justiça. E eu sei que existem situações comuns que envolvem a convivência entre homem e mulher. Mas se você já está há muito tempo tendo problema no seu casamento, você acha que é difícil, você acha que está uma guerra, uma batalha, já não está mais dando, você precisa procurar aconselhamento. Às vezes você conversando, você e seu esposo conversando com uma pessoa sábia, uma pessoa da palavra, isso vai te dar uma luz, um caminho, coisas que vocês não estão enxergando. Então, pelo site da igreja, corta essa parte que eu me embolei, tá? Volta só um pouquinho. Eu sei que existem situações comuns que envolvem a convivência entre o homem e a mulher, mas se você já está há muito tempo tendo esses problemas de convivência, já não está dando mais, você está tendo dificuldade de obedecer, o perdão não existe, a comunicação não existe, vocês estão tendo muitos problemas sérios no casamento, talvez seja o momento de se aconselhar. Aqui na nossa igreja tem um centro de aconselhamento bíblico excelente, com pastores, mulheres de Deus, pessoas que vão poder te orientar. Você vai lá no site da igreja, tem um campo assim de aconselhamento, você agenda. Nesse período agora, do coronavírus, a gente está fazendo tudo por telefone, mas é uma bênção também. Então, se você está precisando, se você vê que o seu casamento passou daquele limite saudável, você precisa de um aconselhamento, de repente. Avalie, ore e tome uma decisão para melhoria, tá bom? Segunda coisa é reafirmar o compromisso. Você lembra, você no altar, falando que você o amava. Nos meus votos, e na maioria dos votos dos casamentos que eu vi, eu não me lembro se aqui também fala assim, mas após Deus, você será a minha prioridade. Você falou isso? Ou algo parecido com isso? Reafirme o seu compromisso. Faça do seu esposo realmente uma prioridade para você. E se você tem dificuldade de lembrar dessa coisa, você nem sabe o que você falou, tem um modelinho, vou deixar para vocês um modelinho de compromisso, vou anexar no site, tá? É um modelo de compromisso, para que você possa se lembrar das palavras que você possivelmente, se você não lembra, se você não tem o vídeo, você possa reafirmar esse compromisso que você fez com seu esposo, tão amado e querido por você. E 3, faça com que o seu marido se sinta amado. Pergunta dele, o que você pode fazer para que ele se sinta amado? Aí pega uma caneta, um papel e anota. Às vezes é uma coisa simples. Eu comecei a observar que o Christian, antes das refeições, ele gostava de... Na verdade, tem 1 mês, 2 meses que ele gosta de tomar água com gás durante a refeição. Aí eu já percebi que ele toma água com gás, coloca bastante gelo, espreme um limão quase todo, metade de um limão na metade da garrafinha, aí outra metade na outra metade da garrafinha. E aí eu percebi isso. E eu tinha vontade de preparar para ele, mas como ele chegava para almoçar, eu já queria que o almoço estivesse pronto e às vezes a minha manhã com os meninos fazia me atrasar um pouco no almoço. A comida estava pronta, a mesa estava pronta, mas esse mimo que eu percebia que ele gostava, no meu coração eu queria fazer, mas eu não estava conseguindo ainda. E um dia, antes dele chegar, eu coloquei água com gás no congelador, porque eu sei que ele gosta bem gelada. E aí
Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi abrir o congelador, por coincidência, e ele olhou para aquela água e olhou para mim e falou assim: eu queria tanto ter te falado isso antes, que eu amo água com gás bem gelada, mas eu achei que você nunca iria perceber e você nunca ia fazer isso por mim. E naquela hora eu celebrei, pontinho com o marido, ele amou. E uma coisa simples. Então, além dessa listinha, se você observar alguma coisa que ele gosta, uma coisa boba, sei lá, deixar a chuteira dele, agora o pessoal não está saindo mais, mas deixar a chuteira dele ali perto do uniforme quando ele vai jogar bola, né, as coisas de fácil acesso, enfim, dentro da sua realidade, o que pode deixar o seu marido se sentir amado, aquela comida favorita. Eu sei, gente, a gente tem um cardápio, né, semanal, mas sempre tenta incluir uma coisa no dia, assim, seja na refeição, seja na forma de organizar as coisas dele, seja simplesmente recebendo ele na porta quando ele chega, ou servir ele primeiro na refeição. Coisas do dia a dia simples que possam fazer ele se sentir amado. Então você precisa se comprometer e reconhecer que o seu casamento é tão importante quanto os cuidados do dia a dia com a sua criança. A intimidade conjugal e a criação dos filhos fazem parte do plano divino do ser humano, para o ser humano. Então, é possível sim fazer as duas coisas com sucesso. Vamos esclarecer algumas coisas. Nunca foi plano de Deus o homem e a mulher serem iguais. Isso é um desejo enganoso que nós temos. Puxa, porque ele pensa diferente? Tem muitas coisas que eles são diferentes de nós. Quase tudo. Não tem a sensibilidade que a gente tem. Nossa, são várias coisas diferentes. E eu agradeço a Deus por isso. Porque se todo mundo pensasse igual, se vocês fossem iguais, não ia multiplicar, só ia somar, igual com igual. Vocês sendo diferente vai multiplicar. Tá bom, não tá uma matemática igual a matemática, mas vocês entenderam, né? Olha só, o homem foi feito do pó da terra e a mulher da costela do homem. Ela foi feita de costela e de carne. O homem foi criado para ser provedor, a mulher para ser auxiliadora. O homem é doador de vida através do sêmen. A mulher é portadora da vida através do útero. Somos diferentes. Não vamos criar expectativas irreais. Depositar nossa esperança. Ficar sonhando, imaginando, viajando com uma realidade que não existe. Nós fomos feitos diferentes por um propósito. E cada um diante de Deus tem uma missão. Nós precisamos entender isso, reconhecer e começar a desenvolver gratidão no nosso coração. Graças a Deus que Ele tem as qualidades dEle, os defeitos dEle, o jeito dEle, e eu tenho o meu. E assim a gente se dá bem, assim a gente se encaixa perfeitamente. Coisas que eu penso de uma forma e faço com as crianças, às vezes o Christian chega lá e faz do jeito dele. Mas eu consigo olhar uma coisa boa naquilo. Que jeito masculino de fazer aquela coisa, de ensinar aquele negócio, que pensamento racional, assim, lógico que ele teve, que eu estava indo só pela melação, pelo docinho. E ele chegou e falei, que maravilha, que bom que tem os dois, que são diferentes para criar as crianças. Muito bem. Então, somos diferentes em estrutura física e emocional, portanto, tentar mudar os nossos maridos para que eles sejam como nós, significa ir contra o que Deus criou. Então, vamos focar em Provérbios 14, 2, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba. Ainda não vi nenhum versículo que transmita uma missão como essa para o marido. Ele tem outras missões, mas não a de manter a harmonia do lar e criar, né, a família, instruir a criança. A missão principal do seu marido é prover, proteger, liderar. Prover, proteger, liderar. Portanto, seja sábia em ser a mãe que Deus quer que você seja.
independente se seu marido partilha dessa mesma missão. Não cobre, não force o seu marido em participar das atividades. É você que está fazendo a profissão mãe. A missão é nossa. Seja sábio em criar momentos para interagir nas atividades, mas sem forçar a barra. Falando em sabedoria, vamos para o nosso momento Mães da Bíblia. Estavam com saudades, né? Bom, mas hoje não é Mães da Bíblia, é Esposa da Bíblia. E essa mulher, ela ganhou um livro com o nome dela. Alguém sabe quem é? Uma mulher que tem o nome dela no livro. Esther. Esther era judia, uma jovem órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que ela foi selecionada entre as mais formosas do reino. Naquela época, era o rei Assuero. Em um momento, ele realizou uma festividade no seu castelo e ele mandou chamar a rainha Vasti, ordenando que ela entrasse na sua presença usando a coroa real, mas Vasti se recusou. Ela fez tipo um ato de rebeldia. Ela disse: não vou. Com a recusa da rainha, o Assuero a destituiu do posto, pois a Vasti ela foi insubmissa e faltou com respeito ao rei Assuero. Portanto, aqui nós já temos a primeira lição do livro de Esther. Respeitar e nos submeter aos nossos maridos. Devemos dar respeito, devemos ser submissas a eles. É isso que Deus quer e manda que nós façamos. Efésios 5:33. Quando a gente respeita os nossos maridos, nós ganhamos muitas bênçãos, pois o Senhor se agrada com isso. Mas voltando para a história de Esther. Depois de muitos acontecimentos, Esther se tornou rainha da Pérsia. Ela conquistou a simpatia e a admiração do rei. E aqui nós temos a nossa segunda lição: ser uma mulher sábia. Esther foi sábia ao escutar os conselhos do encarregado do harém e ela foi notada por Xerxes. Não adianta a gente ser mulheres admiradas, não adianta nós sermos mulheres admiradas por amigos, familiares, colegas de trabalho. Temos que ser esposas sábias e buscarmos a admiração dos nossos maridos. Depois de um tempo, a Bíblia nos conta que Esther precisou interceder junto ao rei pelo seu povo. Mesmo sabendo que o rei a amava e não recusaria o seu pedido, ela orou, jejuou e se submeteu à vontade de Deus. Isso fala em Esther 4:16. Terceira lição que a gente tira: estar em comunhão com Deus. Meninas, precisamos estar ligadas, conectadas com Deus para que o nosso casamento tenha sucesso. E apesar da preocupação, o que podia acontecer com o seu povo judeu, ela soube esperar o momento certo para ela falar com o rei. E ela orou a Deus e usou para que Deus desse as palavras certas. Ela não confiou em si mesma e na sua força. E a nossa última lição desse texto, sobre a vida dela, é ter discernimento. Esse exemplo nos mostra a importância de a gente ser sábia para falar com os nossos maridos. Saber discernir o momento certo e as palavras certas vai fazer muita diferença. Não adianta você ter a coisa certa para falar e falar no momento errado. Falar do jeito errado. Nós precisamos buscar, nós aprendemos aqui com Esther, buscar o discernimento, porque a gente pode ter o assunto certo, mas na hora errada, do jeito errado, e a gente estragar tudo. Confiando só porque a gente está certa, vamos falar, é isso mesmo, que desça a goela abaixo. Não é bem assim, precisamos ter esse discernimento. O livro de Esther foi colocado por Deus na Bíblia e ele nos dá muitas lições para sermos esposas segundo o coração de Deus. Portanto, vamos cultivar o respeito com o nosso marido, a sabedoria que vem do Senhor, a comunhão com Deus e o discernimento para agradar a Deus com as nossas atitudes. Muito bem, para a gente ter um casamento à maneira que Deus quer, a gente precisa, número 1, fazer do nosso casamento uma prioridade. Anote aí, faça do seu casamento uma prioridade. Pausa, preciso de água. Pneu malo, amigo, por favor. Eu estou ficando sem ar.
As perguntas lá sobre a edição, a gente não está editando. Como assim? A gente está cortando só o início e o final, corrigindo cor, mandando ver. E eu já teve 3 pausas aqui no meio. O que faz? Não, daí a gente só encaixa as pausas ali, vê na pausa como que é o encaixe. E pronto. Mas tu presta atenção em todo o vídeo, né? Porque Não, demora. a gente não assiste o vídeo. E agora? O quê? Eu tossi, tem uma hora que eu tossi. Eu falei assim, pera rapidinho. Não, quando você para, daí a gente identifica no áudio e vê o que é. Porque parou. Meu Deus. Ai, Denis do céu, eu tô com medo. Não, Tipo, essa hora que eu parei, eu fiz assim, eu falei, pausa. E tossi um monte, sabe? mas a gente consegue ver. Consegue? E agora eu falei de novo, pausa, Porque água. o áudio fica assim, quando você tá falando, ele fica numa constante. Aí quando você para, tipo 2 segundos, já faz diferença, ele vai baixar. Entendeu? Ai, meu A Deus. gente corta daí todas as pausas, mas sem assistir o conteúdo. Jesus. A gente não assiste o conteúdo. Pergunta. Entendi. Porque eu fiquei receosa, entendi. Mas agora eu fiquei com medo da Não, edição. eu tô aproveitando que tem outro blend, mas. Esse aqui. Eu tô aproveitando que tem outras coisas pra fazer, não é isso? Sim. Aí eu tô vendo. Beleza. Tá. Tá gravando? Então, faça, número 1, anote aí. Faça do seu casamento uma prioridade. Gênesis 2:24 fala: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando você deixou o seu pai, a sua mãe, se uniu ao seu esposo, você fez do seu casamento uma prioridade. Mas precisamos, dia a dia, fazer o nosso casamento uma prioridade. Fazer do nosso casamento uma prioridade. Se é o que pensamos, às vezes é fácil falar, né? Vamos fazer uma prioridade. Mas na prática, não é tão fácil assim. O que você faz condiz com o que você pensa e fala? Esse pensamento todo mundo tem, que depois de Deus, o homem é a nossa prioridade, o marido é a nossa prioridade. Lembre-se, você só tem essa sua criança por causa do seu marido. Foi um fruto do amor de vocês dois. Eu falei, né, que no voto tem: após Deus, você será a minha prioridade. E será que estamos fazendo desse marido realmente alguém importante na nossa vida? Ou por ele ser adulto, né, ele ser o homem provedor, ele vai entender, deixa eu cuidar dessas coisas aqui primeiro, deixa eu cuidar do meu filho, deixa eu cuidar da minha casa primeiro, e ele fica em último plano? Será que é isso que está acontecendo? 2. Seja submissa. Nós aprendemos ali com Esther, para que sejamos mulheres submissas. Sei que no tempo de hoje falar em submissão ao marido é um assunto delicado. Pausa de novo que eu quero espirrar. Volta um pouquinho antes. Ai, quero espirrar. Vamos lá. Ponto 2. Seja submissa. Sei que nos tempos de hoje a gente falar em submissão ao marido é um assunto delicado, porque essa palavra ela foi envenenada com o passar dos tempos. Algo que era perfeitamente positivo e virtuoso se tornou um palavrão entre as mulheres. Deus criou o homem e a mulher com autoridade compartilhada sobre a terra. Deus deu à mulher alguns atributos específicos: feminilidade, delicadeza, o poder de ser mãe, irmã da família. Peraí, rapidinho, tá? Volta de novo pro ponto seja submissa, tá? Vamos começar do 2. Tô engatando demais nesse ponto, vamos lá. Ponto 2. Seja submissa.
Sei que nos tempos de hoje, a gente falar sobre essa palavra de submissão, ela é um pouco delicada, porque essa palavra ela foi envenenada com o passar do tempo. Algo que foi criado para ser extremamente positivo, virtuoso, se tornou um palavrão entre as mulheres. Deus, Ele criou o homem e a mulher com autoridade compartilhada sobre a terra. Deus deu à mulher alguns atributos especiais: feminilidade, delicadeza, o poder de ser mãe, o imã da família, com emoções mais aguçadas. Todo homem quer ter uma mulher ao seu lado. E todo homem tem um desejo natural de agradar a sua esposa. Acredite, eles querem agradar a gente. E foi então que Eva deu o seu jeitinho de mulher e conseguiu convencer Adão a fazer o que era mal. Obviamente, Deus logo viu que aquele poder feminino precisava ser controlado. Por isso, Deus determinou: Ele te governará. Gênesis 3,16. Na Bíblia, submissão está ligada à humildade, brandura, cumplicidade, confiança na liderança, docilidade e respeito. Totalmente contrária à postura de algumas esposas que assumem de desafiadora, rebelde, inflexível e resistente. Não é esse o padrão que Deus estipulou para uma mulher submissa. Então, ser submissa não significa que você é menor, que você é inferior. É apenas o papel que você deve cumprir para o bom funcionamento da sociedade chamada casamento. Em todo lugar onde duas ou mais pessoas se propõem a trabalhar juntas por um motivo comum, alguém tem que liderar e alguém tem que se submeter. Não dá certo duas cabeças juntas pensando, vai dar choque. Todo país tem um governante, toda equipe esportiva tem um capitão, toda empresa tem um patrão. E não quer dizer que o líder é melhor que o seu liderado. Apenas cumprem papéis diferentes. Na nossa sociedade, nós somos motivadas a sermos submissas a várias autoridades que não gostamos, a algumas nem conhecemos, mas ao mesmo tempo que somos motivados a nos rebelar contra os nossos maridos, mas ao mesmo tempo temos tempo... Volta. Aquela parte que eu termino com papéis diferentes. Isso não quer dizer que o líder, aí termina papéis diferentes. Em nossa sociedade, somos motivadas a ser submissas a várias autoridades que não gostamos e algumas nem conhecemos. Mas ao mesmo tempo, somos motivadas a nos rebelar contra os nossos maridos que nos amam. Vamos ser inteligentes. Submissão é uma maneira inteligente de lidar com a parceria no casamento. Muito bem. Vamos ver algumas dicas? Mas antes, deixa eu só terminar o ponto 3. Respeite o seu marido. Efésios 5:33. Na tradução da Bíblia Viva, diz que a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Já na tradução livre americana, diz que a mulher respeite e reverencie seu marido, que ela preste atenção nele, considere-o, honre-o, prefira ele, venere, estime-o e que ela o respeite, elogie, ame e admire bastante. Seu marido busca e ele precisa de respeito, honra, elogios, incentivos. Meninas, nós somos as fãs número 1. Número 1. Faça comigo, número 1. Eu sou a fã número 1 do meu precioso, do meu amado. Eu tenho que ser essa pessoa, não outra mulher, não outras pessoas. Se outras pessoas admirarem, tudo bem, mas ele quer encontrar em mim esse respeito, essa honra. E não vamos nem entrar nessa questão de que o marido é assim, que faz isso, que faz aquilo, que ele dificulta você de conseguir honrá-lo. Porque acima de tudo, o que nós queremos é obedecer ao que as Escrituras nos ensinam.
a seguir essas instruções que o Senhor nos deixa, porque não são regras, coisas chatas, são direcionamentos para uma melhor convivência, para um relacionamento de sucesso. Nós precisamos acreditar no que essa palavra diz. E esse respeito e honra são decisões que fazemos todos os dias. Você precisa fazer dele, após Deus, a sua prioridade. Depois vem os nossos filhos, depois vem a nossa casa. E às vezes a gente inverte essas prioridades, mas é o nosso marido. Deus não disse que você deve honrar o seu marido somente quando ele for um marido bonzinho e te fizer feliz. Seu marido não é responsável por te fazer feliz. Porque as pessoas são falhas. Não deposite esse peso nas costas do seu esposo. Não é obrigação dele. Eu sei que te falaram isso quando você era pequena. Quando você sonhava com o príncipe do cavalo branco. Eu também ouvi isso. Mas não é responsabilidade dele me fazer feliz. Sempre me colocar para cima. Sempre ter uma palavra para me acalmar. Não é responsabilidade dele. Não coloque esse jugo sobre as costas do seu esposo. A sua felicidade, ela tem que vir do Senhor. A sua felicidade tem que vir do Senhor. Lembre-se, você precisa decidir ser a esposa que Deus quer que você seja, independente do marido que você tem. Algumas mães dizem que não conseguem ser mães melhores porque não tem ajuda, porque não tem apoio. Mas raiz é uma parceria, ele é o pai. Eu sei que ele é o pai, é uma parceria. Mas porque ele não entendeu isso ainda, talvez ele ainda não tenha entendido isso 100%, você vai ficar perdendo tempo, se desculpando. Pera aí, amigo, vou dar outra pausa aqui que eu me desconcentrei. Algumas mães, elas dizem que não conseguem ser mães melhores porque não têm ajuda dos seus maridos. Então ela diz que... Então você quer dizer que se o marido morrer, acabou sua missão de mãe. Você não vai conseguir criar bem as suas crianças. Tem um filme chamado Mãos Talentosas. Você precisa assistir esse filme. Ai, mas ele tem que ser parceiro, ele tem que ajudar, sim, ele é o pai, eu sei. Mas porque ele não entendeu isso 100%, talvez não tenha compreendido 100%. Não é porque ele de repente não entendeu isso 100% que você vai ficar perdendo tempo, não dando o seu máximo como mãe. Assista esse filme que eu lhe falei, se você puder. Você precisa ser a mãe que Deus quer que você seja, independente do marido que você tem. Então, vou dar algumas dicas agora de como que você pode envolver o papai nessa sua missão. De leve, sem impor nada, sem cobrar nada. Mas são coisas que a gente pode fazer e envolver os papais também. Não agora, mas quando todo mundo puder sair tranquilo, em paz. Programe um passeio em família num lugar aberto, que não gaste nada. Homens, não inventa coisa de gastar. Vai num lugar aberto, ar livre. Seja menino ou menina que você tem, sua criança, leva uma bola de maneira muito sutil, vai envolvendo o pai. Porque se ficar em casa, ele vai acabar querendo ficar assistindo televisão. Ou computador, ou celular, e aí de repente não vai se conectar com esse momento. Então vai vocês ao ar livre, leva uma bolinha, envolve o pai, coloca a criança para chutar para o pai, e assim, aos poucos, ele vai tendo mais oportunidades e mais momentos de ter isso, né, de ter esse momento de comunhão. Se você conseguir organizar sua rotina, veja com ele o que ele pode fazer para fortalecer o vínculo com a criança. Por exemplo, vocês se organizam, amor, tu dá o banho de antes de dormir, você acha que consegue dar? Você vê o horário que seu esposo chega do trabalho, coisas assim. O horário do banho, levar para o passeio no parquinho, ou um momento de atividade juntos, ou um tempinho juntos, uma refeição que ele pode te ajudar a dar. Alguma coisa que dentro da rotina vocês já organizaram, já viram que é possível, para que ele tenha esse momento de vínculo com a criança. Também, faça uma lista de coisas em casa que você pode fazer, por exemplo, cozinhar juntos,
Não sei se seu esposo costuma cozinhar, a maioria dos maridos não costumam. Porque eles não é o dia a dia deles, não tem costume das coisas que tem que cortar, das coisas. Mas se você deixar tudo pronto e organizar aquele momento para a família toda ir para a cozinha, já deixa tudo picadinho, só vamos confeccionar junto, desculpa, e vira aquela grande alegria e bagunça e tempo de qualidade juntos, vai ser excelente, vai ser um vínculo firmado a mais com as crianças, com a família. Quando você decide honrar o seu esposo, mesmo que você considere que ele não seja tão participativo, você passa a viver o que 2 Coríntios 5:7 diz, que fala assim, que a gente anda pela fé e não pelo que a gente vê. E fé só é fé se ela vier acompanhada de obras. Então, mãos à obra. O que você pode fazer? Dê ao seu marido o que ele precisa. E o que ele precisa a gente pode resumir em 4 áreas, que são os 4 A's. Anote aí. Apoio, que é o suporte, incentivo, encorajamento. Afeto, carinho, intimidade do casal. 3, aconchego, que são as refeições, uma casa confortável, um mimozinho para o seu esposo, alguma coisa que ele goste, um dia ele chegou do trabalho e faz uma massagem nos pés, não sei. Veja o que você pode fazer de diferente, que traga aconchego. E 4, amparo, são os cuidados. Então vamos falar junto? Apoio, afeto, aconchego e amparo. Mais uma vez, apoio, afeto, aconchego e amparo. São essas 4 coisas. Quando você parar para pensar, meu Deus, mas o que eu posso fazer mesmo? Às vezes a gente esquece, né? Como que eu posso cuidar? Como que eu posso demonstrar, fazer ele se sentir amado? Lembra desses 4 A's: apoio, afeto, aconchego e amparo. Então eu vou falar rapidamente sobre esses 4 A's para a gente poder encerrar esse bloco, já ir caminhando para o final da aula. Então vamos lá, sobre apoio. Suporte é perguntar como que você pode ajudar, a gente já falou sobre isso. No incentivo, no encorajamento, você pode praticar isso criando lembretes no seu celular para uma vez na semana mandar uma mensagenzinha. Não deixe essas coisas morrerem que você fazia, mandava cartinha, deixava um bilhetinho na carteira, entregava um bombonzinho. Não deixe essas coisas, não são infantis, não passaram de moda. Continue fazendo essas coisas legais, eles gostam. Mensagem, escrever um bilhete, deixar no volante do carro, se bem que ninguém está saindo mais, né? Mas tudo bem. Em casa, na cozinha, no espelho, escreve no espelho do banheiro. Afeto, carinho, intimidade do casal. Lembra no namoro que era tudo carinhoso, era meu amor para lá, meu amor para cá. Demonstre esse amor, esse carinho, esse afeto pelo seu esposo. Planeje o tempo do casal. Se a gente for deixar a rotina nos engolir, o dia, né, do tempo com o esposo vai ficando para depois, vai ficando em segundo plano. E vocês nunca vão ter o dia de vocês, o momento de vocês, o horário de vocês. Escolhe um dia da semana para ser o momento de vocês. As crianças dormem mais cedo nesse dia, você prepara um jantar, você tem um tempo de qualidade com o seu esposo, de namoro, de conversa, de investimento no casamento de vocês. Isso é imprescindível, precisa. Escolhe pelo menos um dia na semana. Se der para fazer todo dia, ótimo. Mas escolhe um dia na semana onde você pode ter esse tempo e demonstrar amor, afeto e carinho pelo seu precioso. Você pode fazer uma ideia legal, você destaca tickets, vales, coloca assim, vale uma massagem, vale uma comida preferida, vale seu suco favorito, não sei, vale um monte de coisa, você destaca e aí você dá esses tickets para ele.
O dia, a hora que ele quiser usar, ele vai te entrega. Eu quero um vale minha comida preferida. Aí você vai lá, cozinha, faz essa comida preferida. Aí no outro dia ele fala assim, eu quero um vale massagem nos pés. Ele vai e te paga e você faz a massagem nos pés. Ou também uma ideia legal é você colocar balões no teto. Com esses mimos, agrados, aconchegos. E cada dia vocês estouram um. E daí cumpre o que está lá no papelzinho. Use sua criatividade. Muito bem. Sobre aconchego. São refeições, uma casa confortável. Por exemplo, fazer a comida preferida dele, arrumar uma mesa bem bonita. Isso aí a gente tem que buscar, tentar fazer todos os dias dentro da sua realidade, possibilidade. Servindo o que ele gosta, sem esperar por uma ocasião especial. Você sabe o que ele mais gosta de comer, não sabe? Então, pensa aí, o prato favorito do meu esposo é... Eu sei o meu é bem simples, é bife, purê e arroz. Graças a Deus que é esse. Ele ama bife, purê e arroz. Quer agradar, faz um bife bem temperadinho, com purê, com os pedaços mais... Sem ser aquele bem líquido, deixa os pedaços mais... sem amassar, com leitinho e um arrozinho soltinho, é o que ele gosta. Então pensa, agora decide, vou fazer tal dia. Decide o dia que você vai fazer para o seu esposo. Muito bem. Um mimo, um conforto, né, que a gente pode dar para o nosso seu esposo. Pode ser, como eu falei, uma comida, pode ser preparar a casa para quando ele chegar, ou receber com alegria quando ele chega do trabalho. Amparo são cuidados, é demonstrar preocupação pelo seu marido. Vocês são um corpo só. Ao priorizar cuidar dele, você está cuidando de você também. A sua parte mais importante. Então a gente tem tendência a cuidar demais das nossas crianças, porque afinal são crianças, mas ter cuidado, atenção, preocupação com o marido é muito importante. E ele espera isso. Aquele homem grandão, todo bruto, é sensível, preste atenção no que ele está falando, se preocupe, não dê opinião em tudo que ele está falando, ele está contando uma coisa do dia dele. Mas aí você já começa a perguntar, quem falou isso? Mas por que ele falou isso? E o que tu respondeu? Não fale nada. Às vezes ele só quer falar. E talvez seja por isso que ele não conta tantas coisas, porque tudo você tem uma opinião, a gente quer falar alguma coisa, a gente já reage e já vai defender. Ele não pediu pra gente fazer isso. Se for, pergunta, amor, você quer que eu fale alguma coisa? Ou você só quer falar? Tô pronta pra ouvir, não faz. Decida, um dia ele vai te contar uma coisa e você vai ficar, meu amor, então tá bom. Sem reagir, sem se meter, enfim. Só ouça, se preocupe. Outra coisa que você pode fazer é deixar a carteira, chave do carro, óculos, celular próximo da porta. De vez em quando acontece isso na sua casa, ele se perde, não sabe cadê as coisas dele, ele deixa num lugar diferente. Você até tem um lugarzinho onde é para deixar a chave, onde é para deixar, mas ele entrou ligeiro e não guardou, e não colocou lá. Então ajude, reúna tudo perto da porta. Invista no seu relacionamento, invista no seu casamento. O seu casamento é importante. A gente termina por aqui. Vou relembrar, estamos na semana 7, então não esqueça de mandar lá, pode ser no grupo do Profissão Mãe, pode ser no meu privado. Você vai ter essa semana, até a semana 8, né, que finaliza o CENIB. Nós vamos ter só mais uma aula e vai terminar essa matéria. Então você vai ter essa semana para me mandar a foto do visual que você escolheu, da história que você escolheu. Eu vou mandar lá no grupo, eu prometi, vou mandar lá no grupo fotos de ideias para você se inspirar e poder confeccionar o seu material com o que você tem em casa. Ninguém saindo para comprar nada, para uso o que você tem em casa para confeccionar o seu visual. É possível fazer com qualquer coisa, eu vou mandar umas imagens sugestivas para você, tá bom? E na aula 8 a gente vai encerrar esse curso. Que Deus abençoe você, vou orar. Dúvidas, a gente vai se falando no grupo. Obrigada, Senhor Jesus, por esse entendimento de que o nosso casamento é importante, de que nós precisamos
priorizar, meu Deus, não deixar de lado, não deixar esfriar, fazer a nossa parte, Senhor. Nos ajuda, nos dá a sabedoria em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa cumprir o nosso papel como esposa e conciliar com o papel de mãe, porque também é Tua vontade, Pai. Nos abençoa, nos dá Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.